Olá, irmãos e irmãs do Irmandade Nerd Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio. Aqui é o Marlon Marins. E aqui é o Renan. E hoje a gente vai falar sobre cinema, né? A gente vai voltar, quer dizer, a gente falou no último episódio já sobre Marvel e tal, o universo compartilhado, já envolve ali um pouquinho de cinema, mas hoje é cinema e eu digo cinema de forma física, tipo o local que você vai pra ver filmes, cinema, aquele lugar que você não visita há um ano, pois é. E se visitou recente, por que diabo você foi? A não ser que você já tenha se vacinado, né? O que eu acho difícil porque você não é do grupo de risco. Talvez você seja, se tiver algum senhorzinho assistindo aí, ou profissional de saúde, né? Mas e tem gente pulando fila aí, enfim, tá uma confusão essa vacina. Muito claro. Mas talvez você tenha ido recentemente, não é muito legal ir, né? Tem que tomar muitas precauções e tal. Eu não sei como é que tá o cinema, se eles estão, tipo, tem que sentar pelo menos longe do outro. O que eu tenho visto de uma das redes com C, que a gente não falar nome pra não fazer propaganda. Eles falam que eles mantêm distanciamento e tal. Mas eu me preocupa, tipo, o ar-condicionado. É um lugar fechado, né? Não tem uma janela num cinema. Nenhum cinema tem janela. Aí você fica lá respirando o ar que todo mundo tá respirando. É tipo um problema de saúde grave isso, né? Então. Mas enfim, vamos falar sobre esse local que nos proporcionou tantas alegrias no passado, que estamos afastados dele já há um ano. Pelo menos eu fui no cinema desde fevereiro de 2020. Então vai fazer um ano. Eu também, vai fazer um ano. Que eu não piso num cinema, né? Então. E esse episódio, a ideia dele surgiu meio que porque a gente teve algumas novidades. A gente viu alguns artigos também de gente questionando a questão do cinema em si. E também alguns comentários, igual tweets e tal, que eu vi. Sim. E surgiu essa ideia de falar sobre o cinema, né? Falar um pouco sobre o cinema, sim, e sobre o cinema nesse momento que a gente tá, né? Neste momento de pandemia, de Covid-19. Vamos lá pra pauta, então. Bora lá. Como a gente falou, a gente teve várias notícias de cinema nesses últimos meses, muitas delas controversas, né? Sim. E também, ao mesmo tempo, a gente teve muitas novidades de outros meios de ver filme, né? Como streaming. Que virou o novo cinema, né? A Netflix é o novo cinema, praticamente, porque Netflix é o serviço de streaming em geral, né? Porque a gente tem agora lançamentos conjuntos, né? Saindo em cinema e em streaming ao mesmo tempo, com a pandemia. E já acontecia antes, como por exemplo foi com o Irlandês, né? Que saiu na Netflix. E depois, ao mesmo tempo, saiu em algumas salas de cinema. Nesse caso, era uma coisa diferente, na verdade. Isso aí é porque rolava porque o filme, na verdade, irlandês ia ser pra Netflix. Só que se ele saísse só na Netflix, ele não poderia ser indicado ao Oscar. Pois é. E aí então ele teve que ir pro cinema. Mesmo que fosse alguns cinemas, né? Que é porque tem essa exigência tinha essa exigência do Oscar até 2020, que o filme ele tinha que ter passado num cinema. Eu já falei que eu ia parar de zoar irlandês, mas eu não consigo, cara, né? Fizeram tudo isso. Tudo isso pra quê? Pra não conseguirem, no fim, não ganhar nada no Oscar, né? Mas, por quê? Porque filme de herói não é cinema, segundo Scorsese. Mas eu não vou mais repetir isso, prometo. Mentira, eu vou repetir várias vezes. Porque eu acho muito irônico isso que aconteceu naquele ano, sério, foi demais. Filme de herói não é cinema. Aí você é indicado a 11 categorias e não ganha nada? Tá. Enfim, mas vamos lá, continua a falar de cinema então. Acho que a gente já tá na hora, não sei, a gente pode falar que a gente já tá começando a passar da hora da gente falar dessa tradição que é cinema, né? Sim, e será que é uma tradição que ficou no passado mesmo, né, como o título aí já sugere? Será que é algo que nós vamos voltar a fazer? Eu acredito que vamos, eventualmente, né, mas tivemos aí um período onde tivemos que ficar afastados dessa mídia de entretenimento. Antes da gente falar sobre o agora, sobre o que tá rolando recentemente, eu acho interessante a gente falar de como é que essa tradição começou, né? O que significa cinema, como é que ela cresceu para virar essa tradição que a gente teve, né? Sim, e como o preço foi subindo ao longo dos anos, né? Porque caramba, como subiu. Você ia, nossa, lembro da época que era o pessoal lá em 2000 falava, é 1 por 1, né? Você vai no cinema nos Estados Unidos é $10, no Brasil é R$10, é tudo 1 para 1. E não é mais assim, porque não é mais assim mesmo. Tipo assim, que você vai no cinema hoje, você vai com 3 pessoas, você não espera gastar menos de R$50 cada uma, né? Você vai sair do cinema com R$150 a menos nos bolsos coletivos de todos, porque você vai no cinema, você vai querer ir na Bomboniere pegar coisa, Eu mesmo adoro assistir cinema com pipoca, pra mim é meio que os dois
dois vão... É uma experiência, é um kit experiência, né, de certa forma. Sim, tipo, eu não consigo ver filme sem estar com pipoca junto, porque é um negócio que combina, sabe? Combina muito. E antes da gente começar, eu já vou dar um spoiler, né? Que quando a gente estiver terminando essa história do cinema, você vai descobrir o significado do nome de um dos canais de produção infantil e adolescente mais famosos que tem. Você vai entender o porquê que ele se chama o que se chama. Disney? Não vamos dar spoiler. Não é Disney. Não é Disney, ok. Vamos lá, vamos chegar lá. Vamos deixar aí no ar pra você ficar preso e assistir o episódio. Bora lá. Vamos explicar primeiro o que significa cinema, né? Sim, etimologicamente. Nosso cinema vem do cinematography, né? Do inglês. Uhum. Que vem das palavras gregas kinema, que significa movimento, e graphien, significa escrever ou registrar. Uhum, ou seja, cinema. Fica cinematografia, que ao longo do tempo no próprio inglês se encurtou para cinema, né? Eles pronunciam cinema, a gente fala cinema, então vem daí. Isso significa um registro de movimento, né? Sim. E no português, o lugar onde a gente vai ver pra ver os filmes também é chamado de cinema, né? O brasileiro adora botar o mesmo nome pra um monte de coisa. É engraçado, porque em inglês é theater, né? Você vai no theater. Movie theater. Movie theater, que inclusive é a mesma palavra é o mesmo local que você vai pra ver teatro, tanto é que tá tudo ali junto, né? Só que no caso do movie theater, em vez de um palco, apesar de que a maioria dos cinemas tem um palcozinho ali, né? Você tem um telão onde é projetado a imagem. Mas igual você falou, se a gente traduzir literalmente movie theater, fica teatro de filmes. Teatro de filme, é isso que é o cinema. Mas em português a gente chama tudo de cinema, a gente chama a indústria que produz filmes de cinema também, o que é uma coisa que os americanos não fazem. E também, como o nome já faz, o nome americano, né, faz referência, o antecessor do cinema era, que a gente conhece hoje, é o teatro, né? Teatro, theater. E que já apresentava várias formas de entretenimento desde a Grécia Antiga, né? O teatro é antigaço. Ele é muito antigo, realmente. E hoje em dia não tem tanta gente que ainda vai em teatro, né? Acho que as pessoas vão mais em stand-up comedy hoje. Teatro desvalorizou um pouco. Nos últimos tempos. Acho que a gente pode culpar um pouco a indústria do cinema, que meio que substituiu o que antes era feito em peças de teatro, virou, né? Você vai contar de forma cinematográfica. E mesmo antes da gente ter o cinema, né? Um desses entretenimentos pré-cinemas que tinham lá no século XIX era a exibição de imagens em movimento. Que aí era, por exemplo, a pessoa olhava dentro da máquina e aí passavam uma fita rápida com várias imagens e dava impressão de movimento, né? Sim. Na verdade, os primeiros cinemas não eram nem imagens rápidas, eram imagens tipo paradas, assim, que a pessoa ia trocando enquanto ia tocando um áudio. Tipo, era um áudio, você pode ver isso em Red Dead Redemption 2, lá tem cinema. Era tipo slides, era literalmente slides que iam passando e contando a história de forma visual, enquanto tinha uma manivela lá tocando um áudio ao mesmo tempo, e a pessoa tinha que ir trocando manualmente e tal. As primeiras versões do cinema até surgirem câmeras que conseguissem captar isso. E o teatro tá tão presente nos filmes que as primeiras exibições de filmes, elas eram feitas em teatros já existentes. Acho que até por isso que veio o nome, né? Movie theater, porque já usava o mesmo local. Usavam-se teatros ou outros lugares que eles pudessem escurecer completamente e acomodar uma audiência. Né? Isso lá no fim do século XIX. 1800 e bolinha, né? 1870, 80, 90 ali. 90 e poucos, Acho que tinha também muito circo que cobrava pra você ver esses. E assim, quando a gente diz filmes, era coisinha de 5 minutos, 10 minutos. Não era nada, não era 1h30, 2 horas, 3 horas como é hoje, né? E duas pessoas que podem ser consideradas pioneiras, né? São os irmãos Lumière. Os dois pioneiros, né? Os pais do cinema. Eles criaram o cinematógrafo, né? Que era uma versão aperfeiçoada do cinetoscópio, que a empresa do Thomas Edison criou. Thomas Edison, né? Envolvido aí também, foi um dos responsáveis, né? Precursores. A diferença do cinematógrafo pro cinetoscópio é que o cinematógrafo ele fazia a transmissão projetada, ou seja, era para você ver em grupo. Enquanto o cinetoscópio, que era do Thomas Edison, você tinha que olhar por uma telinha para assistir o filme.
Era tipo um telescópio, então, né? Até o nome é parecido, cinetoscópio, né? Você olhava por uma telinha que ficava ali. E aí com o cinematógrafo que os irmãos Lumière criaram, eles começaram a poder projetar essas imagens e fazer exibições projetadas, E um pano, né? Uma tela, pano. A primeira exibição pública e comercial usando o cinematógrafo foi em 1895. 1895. Faz aí já então mais de um século, quase 130 anos, né? 135 anos. 135, 36 anos. 125, né? 125 anos. A gente é de humanas, a gente não sabe fazer conta. Pior que eu sou eu sou de exatas. Você é mais de exatas mas enfim, então já faz mais de um século que temos aí essa nova mídia que começou a tomar proporções ali no início do século XX mesmo. E os primeiros cinemas, movie theaters, né, eles surgiram com a crescente demanda de filmes, né? Sim. Que começou a ter nesse finalzinho do século XIX e no comecinho do século XX. Alguns dos primeiros cinemas foram o Eden Theater em La Ciotat, na França, que ele abriu em 1899. E La Ideal Cinema em Anchine, também na França, que abriu em 1905. Sim. Inclusive, eu esqueci até de mencionar com relação aos irmãos Lumière, um dos filmes exibidos, que eram as principais exibições no Eden Theater, em La Ciotat, é o famoso vídeo do trem chegando à estação. Que tem as toda pessoas... aquela... Tem aquele mito em volta de que as pessoas se assustaram em uma das ocasiões, né? Acharam que era um trem de verdade que tava ali e saíram correndo e tal. Que eu não tenho certeza se é mito, se é o que tem de verdade nisso, se tem registros. Tem muita gente que contesta isso porque não tem registro histórico. Não tem registro histórico, né? Mas contam que foi isso que aconteceu. E isso foi lá na Europa, né? Que é onde estava começando os progressos. Aqui na América do Norte... Aqui não, lá na América do Norte. Aqui na América do Sul. Lá na América do Norte, lá entre 1905 e 1915, algumas lojas elas foram convertidas em pequenos cinemas que elas cobravam 5 centavos por exibição. Sim. E essas lojas, elas ficaram conhecidas como Nickelodeons. Ah, tá aí então. Daí que veio o nome então. Nickelodeon vem de níquel, que é a moeda de 5 centavos, e Odeons, que são pequenos teatros. Tá certo, então daí que veio o nome Nickelodeons. E assim, 5 centavos na época não era barato também, né? Não era tipo assim, não era literalmente 5 centavos de hoje, 5 centavos de dólar, né? Que é 25 centavos de real. Na época, 5 centavos já valia mais do que isso. Era tipo, eu não vou saber fazer a conversão exata de inflação, mas também não acho que é 5 centavos de hoje, mas também não era super caro, também na época não era tão caro. E sim, igual você falou, é daí que veio o nome do canal. Eles escolheram para homenagear esses primeiros cinemas, né? Que eram bem pequenos. Era tipo assim, imagina, você pegar uma lojinha normal e você transformar num pequeno cinema. Colocar umas cadeiras, um pano, um projetor e tá aí, Nickelodeons. Tampa as luzes e pronto. E ao longo da primeira metade desse século XX, os filmes eles aumentaram a metragem, né? Passaram de filmes de 10, 15 minutos para 40 minutos, 1 hora, 1h30. Sim. E também com isso os espaços de exibições foram crescendo, incorporando outros elementos, né? Igual colocavam artistas para prover a trilha sonora do filme, porque o filme, por muito tempo, por uma boa parte dessa primeira metade do século XX, eles eram mudos. Então você tinha que ter pelo menos... O texto ia aparecer na tela, mas a trilha sonora era um artista que ficava no lugar, ele era contratado para isso. Às vezes uma orquestra até ficava ali tocando, né? Fazendo a trilha junto. E é engraçado porque a gente diz mudo, mas ao mesmo tempo não é que era totalmente mudo. É que tipo, hoje a gente tem o vídeo e o áudio encodados juntos no mesmo arquivo, né? E na época não tinha como fazer isso, era só vídeo. E aí você tinha que dar play em um sistema de som ao mesmo tempo. E é por isso que no início desses filmes você tinha aquela contagem de 5, 4. Todo mundo sabe aquele que fica girando assim, né? Gira e fica 5, 4. É pra dar a sincronização perfeita. Quando chegava no 0, a pessoa dava play no áudio, né? Gravado. E aí tocava os dois juntos ao longo do filme. Então era por isso que tinha essa contagem. E o áudio, ele só começou a vir depois da década de 30. Que começou a vir. Porque antes aí era realmente, parecia uma cena, acontecia alguma coisa, alguém falava, cortava pra uma tela preta com um textinho. Ficava tocando aquela musiquinha de piano. Enquanto colocava uma musiquinha de piano pra tocar junto. E ficava imagens na tela, escrito às vezes, né? Quando tinha diálogo, era algo escrito na tela que tinha que parar. Aparecia alguém fazendo, tipo, mexer na boca, e aí do nada cortava pra uma tela preta com o que a pessoa tinha falado.
Com o que a pessoa falou, assim. E outra coisa que surgiu também nessa primeira metade foi essa estruturação dos assentos no estilo estádio ou teatro. Um pouco mais erguidas, né? Conforme vai pra trás, vai ficando mais erguida. Traseiras mais erguidas. Pra facilitar a visualização também, né? E mesmo assim, sempre tem um desgraçado que fica na sua frente com um chapéu ou uma coisa tampando. Outra coisa que também surgiu nessa primeira metade do século XX foram os famosos cinemas drive-in, né? Drive-in que fizeram seu comeback em 2020, né? Eles surgiram, eles cresceram, eles atingiram um pico de popularidade no finalzinho dessa primeira metade, lá pra 1940. Conseguiram ficar até o comecinho da segunda metade do século XX e depois disso despencaram a popularidade. As pessoas ver dentro do próprio carro, tinha que colocar um estacionamento, tinha que ter um espaço muito grande pra caber os carros. Tinha um espaço muito grande, você tinha que ter uma cabininha com som pra cada carro. Pra cada carro. Você ficava muito longe da tela, porque eram carros, né? Você tá colocando carros no estacionamento. Se você ficar no fim do estacionamento, você vai ficar lá longe da tela. As telas costumavam ser bem grandes pros drive-ins também, né? E é uma coisa que eu nunca vi no Brasil muito, drive-in. Eu nunca vi um drive-in no Brasil. A gente teve até agora por causa da pandemia e tal. Mas voltou, a maioria desses drive-ins foi estacionamentos de cinema adaptados. Sim, fazer uma adaptação lá e fez o seu comeback agora em 2020. Em 1957, o Canadá foi o primeiro país a ter um cinema com 2 telas. Assim, já tem casos de gente que fez parceria antes, mas um dos primeiros casos assim confirmados como primeiro cinema com 2 telas foi no Canadá. E isso permitia a exibição de 2 filmes simultaneamente, né? No caso, você diz, a pessoa não está vendo o mesmo filme, tipo, você diz uma tela atrás da outra? Não, eles deixavam de 2 salas, né? Quando eu falo 2 telas, são 2 salas de cinema. Não uma do lado da outra. Que aí você poderia exibir 2 filmes ao mesmo tempo, sem ter que ficar trocando semanalmente, né? Você poderia exibir mais filmes com a demanda de cada vez mais filmes em cartaz, né? Você precisava de mais cinemas, mais espaço. E essa moda pegou, né? Passou a ser copiada ao redor do mundo. E ao longo da década de 60 virou a norma ter cinemas com multitelas, né? E é isso, e assim a gente estabeleceu o que a gente conhece como multiplex ou cineplex, né? Sim. São complexos com várias telas de cinema, ou até megaplex também. E nesse comecinho também da segunda metade do século XX, filme com cor e filme com som embutido também já eram a norma do cinema. Praticamente nenhum filme era feito sem essas características, né? Depois da segunda metade ali começou a se popularizar, né? Fazer filmes coloridos. Alguns no início eram pintados artificialmente, manualmente, né? À mão. Devia dar muito trabalho de fazer. E com som já no próprio filme, né? Já junto. E o restante do século XX, esse finalzinho da década de 70 e 80, a gente não teve nenhuma grande revolução no cinema, né? Ele cresceu em tamanho, popularidade. A qualidade dos filmes e das histórias foram crescendo também, né? Cativando mais públicos para assistir. O uso de efeitos especiais começou a melhorar bastante. A gente começou a ver avanços nas telas em si. Sim. A gente acabou vendo avanço no conteúdo e não tanto no cinema, assim. Telas crescendo de tamanho, mas elas foram aumentando. As resoluções foram ficando melhores, né? Mais resolução de imagem, melhores imagens. E aí, é claro, a gente vai chegar nas últimas salas mais modernas. Mas uma coisa também que marcou esse final do século XX foi o fim dessas histórias. Não o fim, né? Mas parar de produzir apenas histórias individuais e que surgiu as franquias, né? Começaram a fazer 2, 3, 4, 5, 9 no caso de algumas das primeiras franquias tipo o 007 é uma das primeiras franquias, provavelmente. Sim, né? De cinema E a gente tem esses montoeiro de franquia que a gente tem justamente por causa dessa segunda metade, né? A gente até tem 2 episódios aqui que falam sobre franquias, né? A gente tem o de franquias esquecidas, que vai estar aí no Izinho pra vocês verem, e o do MCU, que não lançou lá no século XX, foi do século XXI, mas... que foi o episódio anterior, né? Sobre o universo compartilhado, mas a gente falou bastante de Marvel Studios e tal. Sim. E esses últimos 21 anos a gente viu várias novidades no cinema, né? Tela curva, tela gigante, tipo IMAX, né? Sim. O som surround 7.1, 11.1, as cadeiras de movimento,
também. Também. Famoso Mas cinema 4D, cinema 3D. Eu acho que essa aí é uma que foi a que mais prometeu revolucionar, né? Que foi o cinema 3D. Sim. Que foi praticamente popularizado pelo Avatar. Foi lá em 2009, começou, né? Com o Avatar. Avatar foi 2010, eu acho. 2010? Pra mim que era 9, mas tá. É por aí, 9 ou 10. Por 2009, ali, 2009. 2009, né? O primeiro é 2009. E é claro que a gente tem que realçar que antes disso tiveram outras versões de 3D, né? Uhum. Aquele famoso óculosinho azul e vermelho, né? Depois passou a ser só preto, né? Esses aí chegaram filmes, por exemplo, Pequenos Espiões 3D, era com esse óculos aí. Começou a surgir Shark Boy e Lava Girl também chegaram nesses óculos assim. Começaram a fazer vários filmes com o nome 3D já com esse chamariz. Tipo, o Shrek também teve um curta-metragem em 3D. Começaram a brincar bastante. Mas assim, um filme que popularizou, prometeu a revolução do 3D, como a gente conhece hoje em dia, foi Avatar, né? Sim. E de certa forma, eu acho que foi uma promessa que morreu na praia, né? Sei lá, 3D meio que, né? Ele foi legal por uma década, assim, durou um período ali, e meio que decaiu ao longo do tempo. Começou a ficar bem caro também. Ele foi um clássico, tipo, passou a ser mais um extra do que algo importante, né? E era caro porque você tem que fazer uma sala especial pra isso, você tem que usar uma câmera especial pra gravar o filme verdadeiramente em 3D, porque tem aqueles que fazem na pós-produção lá um negócio bizarro e chamam de 3D, que não é o verdadeiro 3D, né? Porque gravar em 3D é usar duas lentes. Tem que usar duas lentes pra gravar o filme, pra fazer o verdadeiro efeito 3D, né? Duas lentes, uma do lado da outra, com uma distância praticamente que imita o olho. Que imite o olho, e isso faz a profundidade que você vai ver depois, né? Sim. E é isso aí. Tem amigo meu, por exemplo, que eu conheço que não gosta de filme 3D. Tem uns que também, porque ele machuca o olho, né? Cansa o olho. E eu uso óculos, também não é um negócio que ajuda muito. Você tem que colocar os dois juntos. Óculos não ajuda. Não ajuda. Fica, tipo, você tem que colocar os dois juntos pra poder enxergar. A galera antigamente chamava, bulinando, é claro, né? Mas chamava a galera de óculos de 4 olhos. No cinema 3D você tem que ser 6. 6 olhos, Fica um óculos em cima do outro. Eu particularmente gosto de 3D, eu ainda costumo ir. Eu não lembro qual foi o último filme 3D que eu vi, mas eu acho que foi Rei Leão, lá em 2018, né? 2019. 19, Eu também não lembro, assim, qual foi o último filme que eu vi em 3D, mas realmente, tipo, se tem 3D ou não, não faz diferença pra mim. Se tiver, eu vou falar, beleza. Dessas tecnologias aí que eu prefiro mais é o IMAX. Eu vi... Era uma vez em Hollywood, em IMAX, lá em São Paulo. Aqui em Cascavel não tem. Não tem IMAX aqui. Aqui as salas são, inclusive, não são lá essas coisas. Tem um cinema 3D, que é o Shopping West Side. E o outro que fica ali, que é no Shopping JL, é um tipo não tem 3D, e eu não gosto das salas ali também. Mas é uma coisa também que, assim, é uma coisa que demora pra chegar em cidades menores. Você vai encontrar em São Paulo, um IMAX e tal. Som, surround, 7.1, não sei o que. É uma coisa que nem todos têm interesse em trazer pra outras cidades, né? Às vezes você vai ter acesso a essa tecnologia se você viajar pra outra cidade. Eu imagino que aí também não deva ter. Aqui não tem cinema. Não tem cinema. É uma cidade bem menor do que aqui, né? Então aqui nós somos... Se você quiser, você vai pra BH e assiste lá. 40 minutos, mas... Aqui nem então, isso, aqui, tipo, o mais próximo que tem de IMAX, eu acho que deve ser em Foz do Iguaçu, que é, tipo, 250 km daqui, então não é muito fácil. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele fazia, quando ele queria ver algum filme, ele ia de manhã pra assistir, tipo, os 2 ou 3 filmes no mesmo dia, pra poupar a viagem. Poupar a viagem, você esperava, esse aqui vai estar em cartaz junto com os outros 2 que eu quero ver, aí você vai lá e ver todos. Porque, igual eu falei, você tem que ir pra BH. 40 minutos é perto até, mas passagem de ônibus aqui pra BH é R$20. Então... aí você já soma isso em cima do custo do cinema em si, que, como eu disse, se você quiser pipoca, refrigerante e doce, vai R$50, R$60 fácil. Mas antes da gente falar dos prós e contras, vamos falar como é que o cinema, ele tá mudando, né? Ou se tornando coisa do passado, né? E eu acho que a gente pode apontar 3 pontos que estão ajudando essa mudança. A pandemia, de certa forma. Muito. A alta tecnologia acessível, né?
Sim. E plataformas de streaming. São os 3 killers dessa tradição do cinema, tá sendo isso, né? A pandemia e os outros 2 já estavam aí presentes ao longo do tempo, vindo, crescendo, né? A alta tecnologia e plataformas de streaming. Vamos falar de cada uma em específico, né? Vamos começar falando da alta tecnologia acessível, né? Sim. Tipo, a tecnologia que a gente tem disponível para casa, hoje em dia, ela tem melhorado cada vez mais, né? Ela tá diminuindo essa diferença entre a qualidade da experiência de assistir um filme em casa e a do cinema. Sim, total. Né? Você pode fazer um cinema em casa hoje, tranquilamente. Quer dizer, você vai ter que gastar uma grana, mas você consegue fazer. Por exemplo, as TVs de 70, 80 ou 105 polegadas, elas proporcionam as telas grandes que vão imitar uma experiência da tela do cinema, né? Uhum. Talvez até melhor, você vai pegar uma TV desse tamanho em 4K, você tem um cinema ali. Não, e ainda, você pode até falar, Renan, mas a tela não é do mesmo tamanho do cinema. Mas a distância que você vai estar na tela vai deixar a tela do mesmo tamanho. No seu campo de visão vai ser meio que igual, né? Talvez até melhor, a resolução vai estar melhor numa TV na sua casa ali. Não tem cômodo de outras pessoas também, criança chorando, sei lá, esse tipo de cômodo que você pode ter em cinema. Alguém na sua frente com um chapéu de 2 metros de altura. A gente vai falar um pouco mais disso aí. Mas outra coisa que tem hoje em dia que também já virou muito como um sistema de som, né? Tipo home theater ou similares. Que eles vão reproduzir essa experiência sonora que por um bom tempo era uma coisa exclusiva que praticamente só tinha no cinema, né? Sim. Tipo, beleza, do nada você escuta um barulhinho vindo de trás. Vindo dos cantos e tal, você pode, né, home theater não é uma coisa muito barata hoje, um bom pelo menos, mas tá aí, tipo, as possibilidades estão ali pra você que quiser fazer. Os Blu-rays e as mídias de streaming, que a gente vai falar daqui a pouco, elas permitem acesso a conteúdo em 4K, HDR, o que vai promover uma qualidade de imagem que é muito próxima do cinema também. Sim. E se a gente for olhar até aquela promessa de revolução do cinema da década dessa década de 2010, que era o 3D, pouco tempo depois você já tinha através das TVs 3D, de Blu-rays 3D, né? Era só você ter o óculos e pegar um filme aí 3D que você se tiver uma TV imitando própria, a mesma experiência. E vamos falar agora também da pandemia, né? Sim, agora algo mais recente, essa aí é o que matou o cinema no último ano. Que provavelmente é um dos maiores empecilhos que o cinema tá passando em muito tempo, né? Sim, coisas de cinema ter que fechar as portas até, né? Justamente porque eles são ambientes de muita proximidade, né? Aquele clássico um apoio de braço para 2 pessoas. Que nunca fez nenhum sentido, né? Você vai no cinema, você tem um apoio para 2 pessoas, aí você, sei lá. Aquela climatização propícia para propagação de doenças com ar-condicionado. Ar-condicionado deixando tudo mais frio. E tem sala de cinema que fica gelado, hein? Os caras ligam lá no máximo. E você ainda fica respirando aquele mesmo ar de todo mundo ali, num local que tem pouca iluminação e por, né, ser cinema precisa ter pouca iluminação e não tem nenhuma janela. Então tá aí, é o ambiente perfeito pra se propagar vírus aí. E por causa disso, gripe pra cima, né, chegando até a Covid. E por causa disso os cinemas ou não podem funcionar, ou mesmo quando dá um relaxamento de medidas de prevenção, eles não conseguem funcionar direito, né? Sim. Às vezes relaxa a ponto de conseguir abrir, mas não vai conseguir voltar ao que era, né? E as próprias pessoas têm medo, né? Eu mesmo... Tem cinema aberto, tipo, você pode ir? Você pode, mas é uma coisa que é meio arriscado de se fazer, né? Então... E isso aí tem uma consequência, né? Mesmo quando a gente tem esse relaxamento, o cinema volta a funcionar, como você falou, pouca gente vai, né? Porque tá preocupado, não sei o quê. O que faz com que os grandes estúdios não queiram lançar os filmes, né? Também. Eles decidam adiar os filmes pra evitar perda. Sim, e aí que a gente tem todos os adiamentos que a gente viu no último ano, né? Que não foi pouca coisa. E se você não tem grandes filmes lançando, pra que diabos alguém vai no cinema? Exato, você não tem mais o chamariz, né? Que é filmes. Não tem mais nada em cartaz. Assim, você já tinha pouca gente indo, você já não tem mais os filmes, vai cair ainda mais, né? Sim. Então, tipo, isso aí é um crítico, né? E igual você falou, já teve vários filmes, e essa semana mesmo a gente teve vários filmes adiados. A gente já teve o 007, Um Novo Dia Pra Morrer, ou Sem Tempo, Irmão. Sem Tempo Pra Morrer, Irmão. Ele ia lançar abril do ano passado, tinha sido adiado pra abril desse ano e agora vai pra outubro.
Tô esperando a vacina, deve estar esperando. O Uncharted, que ia lançar mais pro final desse ano, foi pra 2022. O Morbius, que ia lançar ano passado, tinha sido adiado pra esse ano, já foi adiado para ano que vem de novo. Sim. O reboot do Caça-Fantasmas, que ia lançar em junho ou julho do ano passado, foi só pro fim desse ano. Eu acho que teve um adiamento anunciado hoje. Como é que é aquele... Um Local Silencioso, parte 2? É uma coisa assim? Como é que é? Um Lugar Silencioso. Um Lugar Silencioso, parte 2. Foi adiado hoje. Quando a gente tá gravando isso dia 23, foi adiado também. Então, todos continuam sendo adiados. Já faz um ano que as coisas são adiadas. O mais legal desse filme é que, assim, ele foi adiado uma semana antes de lançar. Sim, tava em cima já. Então tem, tipo assim, tem muita gente, tem vários críticos de cinema que já assistiram o filme. E estão com a crítica parada desde março do ano passado. Sim, e não podem publicar por embargo, né? Então, tipo assim, já é outro filme que adiou mais de um ano, né? Era março, foi pra abril desse ano, agora vai pra setembro. E assim, já estão esperando vários outros que vão sofrer mudança sim, né? Igual agora em maio, teoricamente era pra gente ter Viúva Negra. Tem muita gente já esperando que a Disney em breve anuncie o adiamento. Agora, se chegar no streaming, vai ser através do Access, talvez, né? E a gente teve até campanhas aqui no Brasil, especialmente, né? De Volta ao Cinema, né? Que foi lançado durante a pandemia e buscava usar filme clássico pra atrair o público de volta pro cinema, né? Exibir filme do passado, né? Foi isso, 2020. Exibir filme do passado, clássicos. Mas mesmo assim, eles não obtiveram sucesso, né? Já que a gente não tá podendo relaxar muito aqui no Brasil. E por que diabos você vai se arriscar, sendo que esses filmes clássicos estão de fácil acesso, né? Então, mesmo com essas campanhas, a pandemia ainda tá sendo um custo, né? Teve até o caso do... A gente vai comentar mais sobre isso na hora que a gente vai falar de streaming, dessas coisas que estão chegando no igual o Mulan, que foi pro Premiere Access. Teve até o cara do cinema que quebrou os posters promocionais, porque eu lembro dessa polêmica quando o Mulan foi anunciado que ia sair direto no Disney Plus. Então, tipo, você vê como é que a situação dos cinemas não tá boa nessa pandemia, né? Estamos numa das piores épocas aí pra se ter um cinema. E pra piorar, o streaming, que já era um competidor, tá cada vez mais forte, né? Sim, aumentou ainda mais graças à pandemia, né? O consumo de streaming, lançamentos foram pra streaming, muitos deles. Primeiro, uma das coisas que já faz competir o streaming, antes mesmo da pandemia, é que eles têm um preço mais acessível, né? Pra uma quantidade maior de conteúdo. Total. Porque você vai pagar, por exemplo, R$40 para ver um filme no cinema, se você pode pagar esse mesmo valor na Netflix e assistir um catálogo imenso que tem lá, né? Inclusive com muitos lançamentos e muita coisa boa, original que sai lá. Sim. E ainda tem essa questão, né? Os conteúdos originais, muitas vezes, são filmes que iam pro cinema, que poderiam chegar no cinema, que os streamings adquirem, né? Sim. E eles passam a ser filmes exclusivos, ou então, igual o caso que você citou, caramba, fugiu o nome agora. O Irlandês, ou rolou com Histórias de um Casamento também. Eles lançam na plataforma e lançam em 5. Eu não lembro quantos cinemas Histórias de Casamento chegou, peraí. Só pra poder concorrer ao Oscar mesmo, né? Deixa eu ver aqui se eu acho de Histórias de Casamento o valor. Nossa, mano, eu procuro, parece tudo, menos a informação que eu preciso. Mas eles fazem isso, tipo, botem... Eu não lembro, tem um número mínimo de cinemas que eles precisam colocar, eu acho. Mas é questão de, assim, poucos, né? Dá pra contar nos dedos. Eles chamam de até Limited Theatrical Release, né? Que é o lançamento limitado nos cinemas. Sim. Que aí lança, tipo... Deixa eu ver se eu acho o valor aqui, quantidade. Nossa, eu peguei a pior coisa pra olhar aqui, porque tem 50 mil informações e não acho que eu quero, mas tá bom. Mas tipo, lancem 100 salas, talvez só pra poder concorrer, né? Pra estar ali entre os cotados e depois concorrer. Mas então, as plataformas de streaming adquirem, né, pra poder fazer isso. E aí, agora nesse ano de pandemia, que os cinemas já não estão podendo, né? A gente tem, por exemplo, a Netflix anunciando um filme por semana, pelo menos, ao longo do ano todo, né? E não é filmezinho, tipo, compramos esse filmezinho ali na 25 e vamos lançar.
tem vários filmes com artistas renomados do cinema, né? Sim. E eram filmes que poderiam ir pro cinema, render uma grana para aqueles cinemas, mas agora vão direto pro streaming, né? E ainda para ser a gota d'água nessa treta toda, a gente teve a Warner Bros. Anunciando que os filmes dela chegarão no cinema, mas também ficarão disponíveis por 30 dias no HBO Max. Sim, que foi algo que o pessoal aí que é da indústria de cinema não gostou muito. Você tá basicamente colocando seu filme por 30 dias pra pessoa assistir em casa antes, por um valor muito menor, para depois no poder assistir mesmo no dia cinema. que chegaria no cinema, né? Sim. E também no final de 30 dias, o filme já tá saindo do cinema. Então se a pessoa, depois de 30 dias, não assistiu no HBO Max, ela não vai assistir no cinema, porque não vai estar disponível lá assim também, né? Então, isso aí isso junto com outras medidas, igual a gente mencionou, o Premier Access da Disney, eles fornecem filmes que antes você era obrigado a ir ao cinema se você quisesse ver antes. Assistir antes, né? Tava preso lá no cinema, no conforto e segurança da casa, né? Sim. Apesar que no caso do Premier Access, ele chegou com um preço mais salgado, né? Chegou quase com o mesmo preço de um cinema mesmo, o que é meio... Quase não, né? Acho que mais, né? Mais até. Lá fora era a mensalidade do Disney Plus mais $30. Sim. Espero que agora eles vão lançar o Raya, né? Raya e o Último Dragão. Agora em março, espero que eles deem uma diminuída nesse maneirada valor no preço. Se você for converter pra reais aí, $30, caramba, é muito mais do que um cinema, então. Acho que teve lugar que chegou a $34, $35. Sim. Bom, então, é isso, né? Vamos falar um pouco da experiência do cinema em si, desse local que você vai pra ver filmes. Vamos falar do que a gente considera como os prós e os contras, né? Sempre tem o que tem de favorável e desfavorável nessa experiência que tá ficando no passado. A primeira que eu gosto de falar é porque eu vivi isso no cinema, né? Que é aquela experiência de assistir um filme com susto, com uma reviravolta, um momento épico. Ali, com uma galera, com reações, um momento único, né? Se você for ver Endgame, por exemplo, a experiência de ver no cinema, sem dúvida foi diferente de ver em casa. Eu mesmo assisti em casa e eu não tive a experiência de ver no cinema que, assim, era gente gritando como se fosse o fim do mundo no Endgame. Eu tô tentando... Eu pensei em falar alguma coisa, mas eu não vou falar por causa de spoilers, caso alguém não tenha assistido, né? Eu assisti Endgame e foi justamente o filme que me deu essa experiência. Acho que o outro que eu tive uma experiência parecida foi Harry Potter e as Relíquias da Morte parte 2. Você viu no cinema, que também teve várias reações, tipo... Mas sim. Vingadores foi muito único pra mim, sabe? Quando rolava, tipo, a cena lá do... Eu não sei o que eu falo. A cena, Capitão América. Do Capitão América segurando aquela coisa, tá? A reação, a celebração que foi a sessão que eu tava. Que a minha sessão não foi só a sessão do cinema, foi a sessão de cinema da meia-noite de lançamento. Foi tipo a primeira. Ou seja, eu tava me sentindo como se eu estivesse num estádio, mano. Vendo um jogo e meu time tivesse feito um gol, alguma coisa assim. Sim, foi nesse nível. Foi um momento muito legal. Se você perdeu isso como eu, você pode procurar vários vídeos de reações na internet, né? Tem muita gente que gravou. Porque era assim, enlouquecido. Uma sala de cinema totalmente enlouquecida, gritando pra uma tela. Foi isso o final de Vingadores, né? Então... Foi algo muito épico que ficou no passado. Se você não viu no cinema, você perdeu essa experiência, né? Não tá mais no cartaz. E eu acho que essa palavra define, né? É único. Porque assim, você pode juntar em casa, botar uns 6, 7 amigos ali e assistir o filme junto. Sim. Mas mesmo assim, não é a mesma coisa, sabe? Foi uma experiência bem única mesmo. É uma experiência, tipo, de realmente você tá compartilhando um momento com um bando de gente desconhecida na vida. E isso é difícil de replicar em casa. Sim. Não é impossível, mas você precisa de ter muito amigo, botar todo mundo junto no mesmo espaço pra assistir o filme junto. Total. E eu acho que é totalmente diferente, né? Mas assim, é uma coisa que não acontece em todo filme, em toda sala de cinema também, né? Então, a maioria das salas de cinema costuma ser todo mundo quieto, no máximo uma criança chorando, que aí já vai pros contras isso, né? Então não é algo que vai acontecer em todo filme, mas de tempos em tempos tem alguma franquia que consegue fazer isso, né? Sim. Transformar a sala de cinema num
estádio de futebol. Outra coisa que eu acho que é um dos prós do cinema em relação a assistir em casa, né? Ao contrário de assistir em casa, é porque essa ida no cinema, ela vira um momento de desconexão com o mundo, né? Sim. Tipo, parece que no momento que você entrou na sala de cinema, seus problemas ficaram lá fora. Uhum. E assim, eu não acho que ninguém fica distraído com o celular ou com alguma outra coisa. Eu desligo o celular quando eu vou no cinema. Quando eu ia no cinema. Eu boto ali no mudo e ferre-se. Pode explodir o mundo lá fora, pode rolar uma invasão zumbi. Não, total. É algo que não tem como você replicar em casa. Você tá em casa, você vai acabar pegando o celular de vez em quando, vai perder uma cena e outra, né? Você não vai ter o mesmo nível de atenção, até porque ir no cinema é algo que você tá pagando e caro pra fazer, então você vai realmente se concentrar naquilo que você tá assistindo, né? Uhum. Isso, igual eu falei, isso não são coisas que são impossíveis de replicar em casa, né? Mas é muito mais difícil você vou botar meu celular aqui no mundo. Uhum. Em casa, qualquer distraçãozinha, você já... pera, deixa eu pegar o celular aqui e ver o que estão atualizando aqui. Sim, sim. É mais difícil de você falar, não vou pensar em celular. Se for um lançamento que tá saindo naquele dia, sei lá, uma WandaVision que saiu ontem na Disney Plus, algumas pessoas podem até assistir já abrindo o Twitter pra ficar comentando. Igual teve gente que fez, e quase que eu peguei spoiler, inclusive, eu vou ter que bloquear a WandaVision lá, porque toda sexta, agora é isso, né? Fã da Marvel acorda sexta-feira, vou pro Twitter contar sobre o episódio que eu acabei de ver meia-noite aqui, então... Rolou a mesma coisa com o Mandalorian também. Eu tive muita sorte, tipo assim, no último que eu assisti eu acordei na sexta-feira com a gente falando assim, pelo amor de Deus, acabei de tomar spoiler de The Mandalorian, eu falei, saí do Twitter. Eu saí, fechei o Twitter e falei, não entra aqui até assistir esse episódio. Pois é. Mas é sexta agora. Sexta é o dia de lançar coisa na Disney Plus, né? Que você tem que sair do Twitter ou bloquear palavras pra não tomar spoiler na cara. E é isso, é uma coisa que você não vai ter no cinema. Você não vai estar lá, tipo, eu vou ficar aqui no Twitter procurando spoiler. Sim. Acho que o único momento que eu tiro celular no cinema é quando tá rolando os créditos e você tá naquela clássica dúvida de tem cena pós-crédito ou não? Pois é. Que aí eu sempre tiro o celular, entro no Google e digito post-credit sim. Só pra ver se tem. Praticamente, e tem tipo site pra isso, né? Tem site que coloca lá se tem mesmo cena pós-crédito pra você saber se você pode sair antes de passar o crédito. Filmes da Marvel é raro não ter, né? Quase nenhum não teve, tipo, só Endgame que não tem, então, porque, né, é o fim. Mas a grande maioria sempre tem, então... tipo, igual o primeiro dia de Mulher Maravilha, por exemplo, aqui, o primeiro dia apareceu, Does Wonder Woman have a post-credit? Sim. E tem? Tem uma ceninha. Tem. Acho que e também é aquela coisa, né? Você não sabe se... Mesmo que tenha, você não sabe se é depois do crédito principal ou se é depois do crédito geral. Sim, também tem isso. Que filme que foi? Acho que foi Homem-Aranha ou Thor, que eu tava morrendo de vontade de ir no banheiro e eu tive que segurar por quase 10 minutos por causa dos créditos pra ver a porcaria da cena pós-créditos. Nossa. É que você não sabe se vai ser logo dali na frente, né? Aqueles créditos principais ali, ou se vai ser daqui. Você não sabe o seu tempo de sair, ir lá no banheiro e voltar. E detalhe, que tá acabando, então nem sei se o cara vai deixar você voltar. Também. Talvez você não possa voltar na sala. Mas esses são os prós, né? Talvez colocaria um outro, né? É um ambiente preparado pra isso também, né? Eu acho que essa é uma vantagem, né? Dentro de casa você vai estar no seu ambiente normal, né? No cinema não, você vai ter um ambiente propício pra isso, né? O som de cinema é uma coisa que você não tem como replicar em casa, mesmo que você tenha um home theater muito poderoso. Aquele som alto, assim, que faz você tremer os seus ossos, é uma coisa que você só vai ver no cinema. Sim. Tipo, eu acho que, igual, mesmo que você tenha um sofá, você tenha botado o home theater, o espaço não tá preparado pra você assistir um filme e ter uma experiência. Ele tá preparado pra você assistir TV. Sim. Né? Então, mesmo com isso, eu acho que realmente essa é uma outra vantagem, um outro pró do cinema, né? Eu acho que ir no cinema é uma ocasião, quanto que você assistir em casa é uma coisa muito casual, né? Agora vamos falar dos contras, vamos lá, vamos criticar. Vamos falar mal agora do cinema, o que tem de ruim, porque ele deveria ser eliminado mesmo.
Acho que o primeiro é uma coisa que você já mencionou algumas vezes aqui, né? O preço do ingresso, né? Sim. Proibitivo pra caramba de você ir muitas vezes também, né? Ó, eu vou entrar no site da rede que é aqui de BH, né? Que é a que começa com C, que a gente não tá falando não porque ela não tá pagando. Sim. Se ela quiser mandar uns brindes pra cá, de Mulher Maravilha e tal, eu aceito, tá? E a gente pode falar o nome, talvez. Mas deixa eu ver aqui o preço, por exemplo, como é que tá. Até começa. Mas, por exemplo, a última vez que eu fui inteira era R$36, né? Cinema normal ainda, né? Não é nem um IMAX, assim, não é um 3D nem nada, né? Sim. Tanto que uma das coisas que eu achava interessante que ela fazia, essa empresa, que eu não vou falar o nome, mas ela tinha um cartão, por exemplo, que você comprava e te dava direito, além de um monte de brinde, por semana, né? Ela te dava direito a um ingresso de segunda a quinta, incluindo 3D, só não era IMAX. Uhum. E aí você pagava tipo R$13 no cartão, então tipo compensava. Eles não fazem mais isso? Fazem, só que, né, pandemia. Né, no momento não tem como, assim. Eu tenho esse cartão ainda, tá também minha, era tipo... Tá na minha carteira em algum lugar, mas eu não uso também. porque aqui não tem, então... E também, como é que chama? Ele é limitado, esse ingresso de até 3D é de segunda a quinta, né? Também tem esse detalhe. Aí já não é um dia que você costuma ir no cinema também, né? Você tem que ir num dia de semana. Aqui que eu moro longe, não era comum. Sim. Já teve vezes que eu, tipo, quando eu tava só trabalhando, eu, tipo, trabalhar de manhã numa sexta-feira, numa segunda-feira, na verdade, que eu não tinha aula pra dar à tarde, e ir pra BH pra assistir filme porque era mais barato. Né? Mas, ó, vamos ver aqui. O ingresso de Mulher Maravilha. Eu não botei a minha cidade, né? Botei tá em São Paulo aqui. BH. Trocar cidade. A última vez que eu lembro, eu paguei uns 30 e poucos reais. Nem tem sessão de Mulher Maravilha em BH. Mas tudo bem. Eu acho que já saiu, né? Não sei. Vamos ver o que tem aqui. Não, pior é que nem cinema tem aberto aqui em BH. Voltamos pra São Paulo, vamos. Mas é isso, é R$36, normalmente é isso. É 36. Inteiro. Quando você tem direito a meia, você é estudante e alguma coisa assim, é muito bom. É muito bom, sim. Aí fica 15, 16, 17 reais. Ou então quando você pega aquelas promoções com... Tem banco que tem promoção, o meu banco tem promoção com essa rede aí. Então se você fizer no cartão de crédito, você tem um desconto, você paga metade, eu acho. Então é muito bom. Sim. Mas novamente é algo que é só lá em São Paulo. Eu não tenho, aqui não tem essa rede, aqui tem a outra que começa com A, sabe? Aquela que começa com A. Então aqui não tem como. E essa que começa com A não faz promoção de nada, tipo, nenhuma. Aqui, ó, deixa eu ver um aqui, ó. O ingresso de Mulher Maravilha tá R$45 lá no 45? No sei lá, da Paulista, por exemplo. Não tá muito conveniente esse valor. Mas então o preço é um dos principais contras, e olha, né? É legendado 2D. Legendado 2D, não é nem um IMAX, nem 3D, nem nada. É o convencional legendado por esse valor. E acho que não só o preço do ingresso também, mas a experiência completa do cinema, que é vendida através da praça da alimentação, né? Ela é uma preço abusivo, né? Também. Você vai pegar uma pipoca, a pipoca vai a menorzinha é R$5, se quiser uma grande é R$15. Aí você vai somando isso com o preço do ingresso, com o preço de você, se você mora em outra cidade, tem que pegar ônibus e passagem. Só aquele copão de bebida, R$10 o copo, R$10 de 500 ml. Nem todos têm refil, né? Eu não lembro se todos têm refil, eu imagino que nem todos. Então você vai somando muita coisa em cima ali. Se você vai em uma pessoa, já é caro. Imagina colocar aí, se você for em família, né? E crianças normalmente pagam metade também, né? Mas ainda assim você vai ter um empecilho bem grande que é no bolso. Vai pesar no bolso você fazer isso muitas vezes, você ir muitas vezes. Você vai gastar aí muito mais do que você pagaria em todos os serviços de streaming bons que tem por aí por um mês, né? Pra assistir um catálogo imenso. Nesse último tempo, quando eu ainda tinha como pagar meia, eu, pra economizar, por exemplo, na passagem, eu aproveitava o dia, por exemplo, que meu pai tinha aqui em BH. Aí eu ia, ele me esperava fazendo outras coisas e tal, justamente por isso, pra economizar o máximo. Mesmo assim, terminava gastando 50, 70 reais. Ou mais, sim. E aí tem essa questão também que você falou, né? Questão de, especialmente no Brasil, o cinema é algo bem restrito a polos grandes, né? Em Metrópolis você vai encontrar mais cinemas.
na sua cidade mesmo nem chega a ter, então... E isso não permite o acesso fácil à galera de cidade menor, né? Às vezes você vai ter acesso, mas não vai ser uma sala muito boa, tipo essa que eu falei aqui, as duas eu não curto elas, não são salas muito boas, assim, sabe? Então, você não tem um IMAX aqui, não tem... Aqui chega até 3D, aqui tem lá nessa, que começa com A, tem 3D, mas ainda assim não é uma sala muito boa, os óculos, não sei o que é, mas o 3D não é muito legal ali não. Então, né, você fica restrito a polos, você tem que estar numa cidade grande para ter acesso às melhores salas com IMAX, Surround 7.1. As melhores experiências. E mesmo assim, mesmo quando tem, às vezes não é melhor. Eu não sei como é que tá hoje em dia, mas teve uma época, por exemplo, que Ouro Preto tem cinema. Só que é aquele cinema em que chega o filme 3 meses depois que o filme saiu do cartaz. Tem isso também, chega atrasado. Você vai assistir depois que todo mundo já viu, porque chega muito tempo depois. Então, tipo, você fica naquele clássico de pra que eu vou assistir aqui se eu posso ir em BH assistir? Sim. Claro que eu vou pagar muito mais caro, né? Não, realmente é uma coisa muito de polos mesmo, tem que estar numa cidade grande, metrópole, para ter acesso. E eu acho que por fim, é claro que no cinema ele cria uma experiência, mas em casa você tem um pouco de controle maior sobre o filme, né? Total, você pode ver quando você quiser, a hora que você quiser. No cinema você tem que ir na hora que o filme vai passar. Você tem que estar lá quando o filme for passar e às vezes tem que esperar até a próxima sessão começar. Em casa você dá play na hora que você quiser e você pode pausar. Com vontade de ir no banheiro, você dá aquela pausa. Exato, né? No cinema não tem pausa. Eu lembro muito bem. Imagina se for pausar pra todo mundo. Não existe isso. Eu lembro muito bem que eu fiz o máximo que pôde pra não ter que sair em Vingadores. Vingadores é um filme de 3 horas, né? Sim. Ultimato. Aí tem umas cenas aí, só que deu vontade no meio, porque comida, bebida, você tá, né? Bebida, né? Aí teve um momento que eu tive que fazer o clássico. Será que essa próxima cena vai ser importante? Sim. Foi literalmente isso. É uma das cenas do Thor com o Rocket. Eu não vou falar qual que é. Mas aí eu olhei e falei assim: acho que não vai ser importante não. Corri no banheiro. Rapidão, voltei. Você tem que tentar prever se os próximos minutos, ali os próximos 3, 5 minutos são importantes ou não. Mas em casa também, se você perdeu alguma coisa, né? Também você volta, né? Também, você pode rebobinar e ver de novo a cena, se você quiser. Ou então tem aqueles filmes que sempre tá com coisas malucas você, tipo Tenet, que às vezes você não entendeu o que aconteceu, você volta, né? Volta e vê de novo, porque você perdeu alguma coisa. Então em casa você tem muito mais controle, que é uma coisa que não tem. Outra coisa aqui também, né? No cinema você tem que garantir, tipo assim, se começar alguém chorar, um bebê chorar, alguém comer com boca aberta, ferrou. Barulho vai ficar ali e não tem. Em casa barulho não, começou um barulhinho. Latinha abrindo pra lá e pra cá. Eu nunca sei quando eu abro a latinha, se eu abro no início ou eu abro mais pra frente, o que eu faço? Em casa não, né? Começou algum barulho, aumenta o volume da TV, pronto. Resolvido. São coisas que fogem do seu controle aí no cinema, né? Você não tem controle. E esse último eu acho que é a coisa que mais me irrita no cinema, né? Que é garantir que você pega o melhor lugar. Isso também. O melhor lugar é no meio, todo mundo sabe disso. É no meio do meio, assim, meio horizontal e verticalmente é o melhor lugar do cinema. Talvez um pouquinho mais pra frente do meio, às vezes. Depende do tamanho da sala, assim, da tela. Tem aqueles que gostam dos cantos também um pouco. Que eu não sei por que gostam, é horrível. Mas eu tenho uma experiência muito ruim, mas muito ruim, de chegar atrasado e pegar qualquer lugar. Tipo aqueles na frente que você tem que ficar olhando assim. Foi literalmente. Eu já tive isso também. Eu não lembro, acho que foi o primeiro dos Animais Fantásticos. Eu cheguei, tipo, muito em cima da hora, porque meu cartão tinha bloqueado, rolou uma tretalhada toda no dia. Mas aí, a gente pegou na primeira fileira. Eu tive que passar o filme inteiro empurrando a cadeira pra trás, com o pescoço todo jogado, com a cabeça toda jogada. Eu tava, tipo, me contorcionando pra ver o filme. Na primeira fila mesmo. E no canto ainda. Então eu tava, tipo, me contorcionando quase pra ver a tela. Vendo na diagonal, na primeira fila. Ali é o pior lugar que tem ali. Então são coisas que você não tem controles, né? Parar alguém na sua frente que vai tampar a sua visão, alguém alto, por exemplo. Não é culpa da pessoa, né? Mas você não vai ter controle. A pessoa vai sair do banheiro, vai sair pra ir no banheiro e tem o cara tem que passar na sua frente. Tem que passar na frente. E aí, pior, aí passa num cara que não tá prestando atenção e o cara não quer... E não deixa o cara passar. Aí o cara fica parado lá em pé esperando a pessoa
Também. Dá espaço. Ou então aquele casal que fica na sua frente, fica se beijando o tempo todo. Porque eu não sei o que é esse povo que vai no cinema pra namorar, tipo, tudo bem marcar encontro em cinema e tal, eu já fiz isso também, mas eu não vejo muita necessidade, tá ligado? Tipo, e aí você fica ali... É aquele clássico, a pessoa vai beijar, você bota o dedo na boca, vamos ver o filme? O famoso braço que vai ali, se esticando, aquele famoso braço que vai se esticando ao redor, enfim. Mas então são coisas que fogem do seu controle. A experiência de ir no cinema é algo que, né, é algo que você vai controlar em casa. Em casa não vai aparecer um casal na sua frente se beijando, não vai ter um bebê chorando, não sei que você tem um filho. Você pode fazer ele parar de chorar também. Nesse caso, realmente, para o filme e vai cuidar do seu filho. Você pode pausar e... exatamente. Então, é isso. Acho que são esses os prós e contras do cinema. E eu não sei, eu não Se tiver algum outro que a gente não falou, comenta aí também, né? Isso, comenta aí. Eu não acho que esses contras vão acabar com o cinema. Eu acho que o que vai acabar com eles são... Acabar não, eu acho que o cinema nunca vai acabar, mas assim, diminuir muito as pessoas irem nele aqueles pontos que a gente falou antes lá. A alta tecnologia, a pandemia, que, né, dificultou muitas coisas, e o streaming, principalmente. O streaming é algo que tá tirando as pessoas de irem ter a experiência de ver um filme no cinema pra terem isso em casa, né? Vamos agora para um debatezinho final, como sempre. Se estiver assistindo no YouTube, tem o espaço aí embaixo para comentar. Se você estiver ouvindo em alguma dos agregadores, pode mandar pra gente nas redes sociais. Isso. Né? Vamos lá pro debate. Vamos lá. Primeira coisa vários comentários que eu vi essa semana falaram: 2021 ainda não será o retorno do cinema. Pois é. Tá certo isso ou não? Você acha que realmente esse ano ainda volta? Cara, assim que eu for vacinado, esperar os 14 dias, eu quero ir no cinema. Tem muita coisa que vai lançar que eu quero ver no cinema. Eu quero ver Matrix 4 no cinema. Eu quero ver Avatar 2 no cinema. Vai demorar um pouco até lá, mas tipo, tem coisas que tipo, eu quero muito ver no cinema e que não... Eu espero já estar vacinado até lá e a gente poder ir fazer isso e tal. Mas 2021 em si, eu acho que conforme as pessoas forem se vacinando, é um plano que vai demorar 16 meses, gente, não é do dia pra noite. Então eu também acho que não é 2021, acho que é 2022. 2022 a gente vai voltar pro cinema. Sim, eu vi, por exemplo, o Anthony Fauci, que é um especialista dos Estados Unidos, falando que, por exemplo, pra lá, o plano deles de atingir um estado que você já começa a poder fazer essas atividades, tipo, uma imunidade de rebanho. Seria lá pra setembro, por aí. Ou seja, se voltar em 2021 vai ser tipo no aos finzinho. 45 do segundo tempo, porque realmente ainda não tá, pelo menos agora, no começo do ano, mesmo com vacina, não tá na hora de voltar ao cinema, assim. Sim, e você tá falando dos Estados Unidos aí, setembro, né? Que você coloca isso pro Brasil, coloca aí mais um tempo. Aqui é 16 meses, no mínimo, pra vacinar uma quantidade decente de pessoas. Então, 2022, pra mim, 2021 ainda realmente não é o ano que a gente vai voltar. Sim, e... após a pandemia, o cinema ele vai ter um bom futuro, vai se tornar algo de nicho, ou ele tá com o fim marcado? Eu acho a segunda opção, vai ser algo de nicho. Eu acho que a gente vai perder um pouco da tradição dessa experiência do cinema, né? Conforme mais filmes estão saindo em streaming, eu acho que vai ter filmes que eu realmente não vou ter interesse em ir no cinema ver. Eu acho que vai ficar marcado o cinema, vai ser grandes lançamentos, assim. Só coisa realmente muito importante vai sair no cinema. E o resto é tudo streaming, vai sair por streaming e é isso. Eu acho que a gente vai no cinema agora. Eu acho que quando eu falo de nicho aqui, nem é tanto de nicho de público, mas é nicho de conteúdo, né? De quais filmes na vão minha opinião, para o cinema. E não só isso, de quais filmes vão levar o público ao cinema, né? Ou convencer as pessoas a irem também. Por exemplo, vai ser aquele clássico assim, eu tô na dúvida, será que eu vou? Antes muita gente ainda falava, beleza, eu vou numa segunda, numa terça, que vai ser mais barato, mas eu mato à vontade. Hoje em dia a pessoa vai estar, será que eu me arrisco tanto assim? Hoje é uma questão de, tipo, ir no cinema, é uma questão de vida ou morte. Será que eu vou no cinema pegar uma doença mortal? Eu acho que essa barra do convencimento das pessoas irem no cinema, ela tá muito alta agora. Você precisa realmente ter um grande lançamento pra convencer alguém a ir. E essa é a minha última pergunta pra gente terminar aqui, né? O cinema, ele vai precisar fazer algo pra recuperar o mercado após a pandemia? Sem dúvida, já deveriam estar fazendo isso, né? O preço, principalmente, se tornar mais acessível, porque não adianta manter esse preço alto como tá. E ter convencimento das pessoas a irem, né? Questão de segurança, você comprovar que você tá limpando as salas, higienizando elas depois de cada sessão, abrindo uma janela. Eu ia falar, não tem como fazer isso no cinema. Mas, tipo assim, de alguma forma, limpar a sessão da melhor forma possível, sanitizar bem para a próxima sessão e mostrar isso para as pessoas que isso está sendo feito, né?
Imagina o óculos 3D, você coloca um óculos 3D, você devolve, depois você vai passar pra outra pessoa, você tem que higienizar direito aquilo. Eu acho que assim, a gente vai ter eles vão ter que, primeiro, conseguir um filme que seja o filme pra atrair, né? Novo Ultimato? Não precisa, eu acho que desse nível, mas precisa ser tipo, realmente tipo um filme da Marvel que todo mundo que seja com vontade de ver. Alguma coisa do gênero. Segundo, eu acho que vai ser alguma coisa, essa mudança de preço, igual você mencionou, sabe? Eles não vão poder, se eles querem atrair público, ainda mais que a gente já sabe que a situação não vai ser das melhores financeiras, não vai ser das melhores pandemia, estamos numa crise, querendo ou não, né? Então eles vão ter que maneirar no preço para recuperar. Sim. Então eu não vejo o fim do cinema, mas eu vejo o cinema tendo que se reinventar de algumas formas. Eu não acho que ele vai ficar no passado, igual no título a gente mencionou, que pode ficar no passado, ele não vai ficar, mas ele vai ter que se reinventar. Total, é isso. É exatamente isso. Bom, terminamos então esse episódio, Renan. Falamos aí sobre cinema, sobre esse local que estamos aí afastados por um tempo, né? Já faz quase um ano que não vamos no cinema, mas vamos ver o futuro dessa mídia, como vai ser. E a gente pode ir para sugestões da semana, então? Bora lá. Sugestões, seu guia nerd da semana. Posso começar? Quer começar com a sua? Pode ser, vai lá. Vamos lá. O meu é uma série de documentários. Sim, documentários. Mas é de um canal que eu acho muito interessante. Eu não sei se eu já cheguei a mencionar eles aqui. Chama No Clip. Eles são um canal especializado em documentários sobre jogos. Então, eles fazem... Igual, tem um vídeo aqui sobre... Conversando com o Tim Schafer sobre os 20 anos da Double Fine. Tem vários outros, mas o que eu vou... a história não contada da Arkane Studios. Mas o que eu quero falar e mostrar, e é o que eu vou recomendar especificadamente, chama Hades Developing Hell, né? Que mostra o processo praticamente todo de desenvolvimento do Hades. Não todo, né? Porque ele mostra o Hades desde o anúncio no Game Awards de 2018 até ano passado. E é muito interessante você ver as coisas que eles enfrentaram pra fazer esse jogo, que é incrível. Bacana. Documentário de behind the scenes aí do Hades, então. Tem acho que 5 vídeos. Ok, tá no YouTube então, né? Tem uma playlist ali. No YouTube. A gente vai deixar o link da playlist aí embaixo. Isso, vai estar a playlist ali então, Hades Developing Hell, do No Clip. Eu vou recomendar um canal também. E depois vai assistir os vídeos deles também. São vários outros muito legais também. Eu vou recomendar também um canal que é o Vox. Canal sobre cultura. De tudo que você imaginar. Tipo, tem vídeo sobre efeitos visuais no cinema. Sobre a conta no Twitter do Donald Trump que foi suspensa. Passando por política, por tudo. Assim, você vai ver de muita coisa. E eles têm uma versão em podcast. Essa versão é no YouTube, né? Em vídeo. E são vídeos muito bem editados. E tem a versão podcast Today Explained. Inclusive a Netflix, eu acho que tem o Explained também, né? Eles têm duas séries lá. Tem o Explained, que eles explicam coisas assim variadas. Explicam sobre muitas coisas muito interessantes. E tem o Coronavirus Explained, que eles estão fazendo ao longo do tempo, vários episódios. Mas é isso, o Vox, então, no YouTube. E o Today Explained vai estar o link pra Google Podcasts, que eu acho que é o melhor agregador, não sei. Vocês ouvem o quê? No Spotify? Não sei. A maioria ouve no Spotify, né? Segundo nossas estatísticas. Mas eu prefiro muito mais o Google Podcasts. Só falando. Mas é isso, vai estar ali o link então do Vox e do Today Explained. É isso, Renan? É isso, terminamos aí mais uma semana. Comenta aí as coisas que a gente já mencionou nesse episódio. Fala qual Pro a gente esqueceu de falar, qual Con a gente esqueceu de falar. Comentem se vocês estão há muito tempo sem ir no cinema também. Se vocês estão ansiosos pra voltar. Qual filme vai convencer vocês a voltar pro cinema tão cedo? Mas é isso, gente. Então, recados finais. Twitter e Instagram da Irmandade Nerd é Irmandade Nerd _. Aqui no youtube.com/, Irmandade Nerd Podcast. Também no Facebook, Irmandade Nerd Podcast. Também saímos... eu sempre esqueço de lembrar isso, mas a gente sai lá no portal Viciados, né? Viciados.net. Lá você também pode ouvir direto. Lá tem a versão videocast, embaixo o podcast. Pode ouvir então, por lá também. Lá é um caminho mais fácil pra você achar na plataforma que você for mais tranquilo. Também, você pode achar
todas as plataformas lá no Anchor.fm. E as minhas redes é Twitter, Instagram, Marlon Marins _, youtube.com/MarlonXGamerOficial, Marlon Marins Oficial e Marlon Plays. E que mais que a gente... facebook.com/Marlon Marins Oficial. É isso. E o meu Twitter é Renan Chronicles, no Instagram Renan P2 e lá na Twitch também como Renan P2. É isso aí. Valeu por terem assistido o episódio 51. Nos vemos semana que vem. É legal que a gente tá... Eu percebi que tem, tipo, muito podcast em pausa agora. Você percebeu isso? Tem, tipo, muitos podcasts que estão pausados e a gente tá aqui. A gente não vai pausar nesse fim de ano. A gente vai manter até o fim da segunda temporada aí direto. Então a gente volta semana que vem com o seu podcast que não está pausando, um dos poucos que não está pausando, o Irmandade Nerd. Valeu por assistir. Até a próxima. Até.